Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 13, parte 1. O subconsciente e as maravilhas do sono. Dormimos mais ou menos 8 em cada 24 horas, ou 1/3 de toda a nossa vida. Essa é uma das leis inexoráveis da vida. O sono é uma lei divina, e muitas soluções nos ocorrem quando dormimos profundamente. Muitas pessoas defendem a teoria de que ficamos cansados durante o dia, dormimos para dar descanso ao corpo e que um processo de separação ocorre quando dormimos. Há nisso um grande mal-entendido. Coisa alguma descansa durante o sono. O coração, pulmões, todos os órgãos vitais funcionam enquanto dormimos. Se nos alimentamos antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. A pele secreta suor, unhas e cabelos continuam a crescer. De idêntica maneira, o subconsciente jamais descansa ou dorme. Está sempre ativo, controlando todas as nossas forças vitais. O processo de cura ocorre com maior rapidez enquanto dormimos, porque neste caso não há interferência da mente consciente. Respostas notáveis nos são dadas enquanto dormimos. Por que dormimos? O Dr. John, um dos primeiros cientistas que realizaram um estudo profundo do sono, demonstrou que à noite, enquanto dormimos, recebemos impressões constantes através dos nervos sensoriais conectados com os olhos, ouvidos, nariz e pele. A rede neural do cérebro permanece também extremamente ativa. A pesquisa levou a uma conclusão que corresponde estreitamente às informações contidas neste livro. Disse ele que dormimos principalmente para que a parte mais nobre da alma se una por abstração com a nossa natureza superior e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses. Bem interessante esse ponto de vista, porque a gente resume dizendo que a importância ali, na hora de que você dorme, é que o consciente sai do ar e o subconsciente fica ativo, que é onde estão as respostas e é onde a gente consegue finalmente reprogramar. Aqui ele usa palavras mais bonitas, e mais ligada, vou dizer assim, ao lado espiritual, A parte mais nobre da alma se una por abstração com a nossa natureza superior e se torne participante da sabedoria. Interessante. Prece, uma forma de sono. Durante o dia, a mente consciente enfrenta aborrecimentos, conflitos e discórdias. É preciso abstrair-se periodicamente da prova sensorial e do mundo objetivo e comungar com a sabedoria interior da mente subconsciente. Ou seja, mesmo durante o dia, a gente precisa desse momento onde o nosso consciente fica ali um pouco de lado e o subconsciente age, Pedindo orientação, poder e maior inteligência em todos os aspectos da vida, você poderá superar todas as dificuldades e resolver os seus problemas diários. Essa abstração regular da prova de sentidos e do ruído e confusão da vida no dia a dia é também uma forma de sono. Isto é, você adormece para o mundo dos sentidos e acorda para a sabedoria e o poder da mente subconsciente. Possivelmente mais na frente ele vai falar sobre isso, mas uma das formas de você dormir ali durante o dia, dormir para o mundo dos sentidos e acordar para a sabedoria e o poder da mente subconsciente, é fazendo ali um momento até de relaxamento, de respirações. Já é muita coisa. Efeitos surpreendentes da privação de sono. A falta de sono pode nos tornar irritáveis, tristes e deprimidos. Para ser sadio, o ser humano precisa de um mínimo de 6 horas de sono. A maioria das pessoas precisa de mais do que isso. Os que pensam que podem passar com menos sonos estão enganando a si mesmos.
Pesquisadores, médicos que estudaram os processos do sono e sua privação observam que a insônia grave, em alguns casos, precede colapsos nervosos. Lembre-se, você é espiritualmente recarregado durante o sono. Sono suficiente é fundamental para termos alegria e vitalidade. Sono suficiente é fundamental para termos alegria e vitalidade. Eu lembrei de um trecho de um outro livro que eu li. Não li físico, escutei em audiobook. E ele dava uma explicação sobre quando a pessoa dorme demais. Que aqui disse sono suficiente. Não diz para dormir demais, não diz para dormir o dia inteiro. Porque nesse determinado livro que eu escutei em audiobook, ele fala que quando você dorme mais do que o corpo precisa, é como se distanciasse a sua alma do corpo por muito tempo. E aí fica mais difícil dela voltar, de se encaixar novamente. Aí você observa que às vezes quando você dorme, quando você acorda mais cedo, né? Você fica ali mais elétrico, com mais energia. E quando você dorme até tarde, às vezes você passa o dia com sono. Observe as pessoas que dormem até tarde, que elas estão sempre com sono. Aí algumas pessoas dizem assim, quanto mais se dorme, mais se quer dormir. Mas no outro livro que eu li, fala exatamente sobre isso. Porque quanto mais tempo você passa dormindo, mais tempo a sua alma ficou ali separada um pouco do corpo. Então fica mais difícil de encaixar ali novamente. É uma explicação bem mais profunda, mas só para passar essa outra opção, né? Porque não é que você tem que dormir demais, é porque você tem que dormir o suficiente. Precisamos de mais sono. Uma das maneiras de descobrir por que necessitamos de sono é examinar o que acontece quando dele somos privados. Em 1964, um garoto de 17 anos chamado Randy, acho que fala assim, decidiu que seria mencionado no Guinness Book. Manteve-se acordado durante 264 horas, 11 dias completos. Exames posteriores demonstraram que ele não sofreu danos permanentes. Contudo, durante o tempo em que permaneceu acordado, deterioraram-se todos os seus processos mentais. A voz tornou-se embolada, sofreu lapsos de memória. Nas últimas horas, começou a ter alucinações. A maioria das pessoas com insônia crônica não chega a esses extremos, mas pode sofrer também efeitos graves. De acordo com o Departamento Nacional de Segurança do Tráfego nas Estradas, nada menos de 200 mil acidentes por ano relacionam-se com problemas de sono. Um motorista em cada 5, no mínimo, já cochilou ocasionalmente ao volante. Como resultado, motoristas correm de 5 a 10 vezes mais risco de ter um acidente à noite do que durante o dia. Experimentos com voluntários demonstraram que o cérebro cansado anseia por tanto sono que sacrificará qualquer coisa para tê-lo. Após apenas algumas horas de perda de sono, os sujeitos do experimento começaram a ter cochilos passageiros, denominados lapsos ou microssonos, que acontecem na frequência de 3 a 4 por hora. Quando ocorrem exatamente como no sono autêntico, as pálpebras se fecham e diminui a frequência das ondas cerebrais. No início, os lapsos duram apenas uma fração de segundo, aumentando o número de horas de falta de sono, porém os lapsos ocorrem mais vezes e duram mais, chegando a 2 ou 3 segundos. Mesmo que os voluntários estivessem pilotando um avião em meio a uma tempestade, nem assim poderiam resistir a esses microssonos, desses segundos de valor inestimável. Ou seja, quanto mais privado, de sono a pessoa foi, mais o corpo precisa, o cérebro precisa daquilo. Então, involuntariamente, mesmo o piloto estando em meio a uma tempestade, quando der fé, o olho faz isso aqui, Vocês sabem como é, E quanto mais privação de sono, mais vai demorar. Começa com 1 segundo, depois vai para 2 ou 3 e por aí vai. Vamos observar o nosso sono, É um fator importantíssimo.